Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Amém e aleluias. Glórias a Deus.
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom ter você aqui no canal da MESD, assistindo da Palavra de Deus que será compartilhada com amor. Somos o Ministério de Ensino e Evangelização às Nações, sob a liderança do líder e fundador Justino Ribeiro Santos Neto. Nós da MESD esperamos que a mensagem que estás a ouvir em instantes fale profundamente ao seu coração. Tenha uma Bíblia em mãos para acompanhar as leituras em meio ao sermão e vamos à mensagem do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Digno de toda a honra, digno de toda a glória, digno de todo o louvor para toda a eternidade. Aleluias. Pai Celestial, uma vez mais o teu servo tece as orações aos teus ouvidos. Tu que estás assentado no mais alto e sublime trono, contemplando e observando todas as coisas, também tendo a ciência de que o teu servo está aqui.
mais uma vez aqui deste lugar, o teu servo ora uma vez mais para te pedir encarecidamente para este ofício de grande responsabilidade de anunciar e repassar a mensagem do Senhor, a verdade da tua palavra, os teus ensinamentos, conforme assim é a tua verdade. Pedindo, ó Pai, mais uma vez a unção do teu Espírito sobre minha vida, me dando habilidade, me dando sabedoria, conhecimento, entendimento, me dando entendimento, sabedoria e conhecimento, ousadia no falar, para que eu saiba falar como convém. Também te pedindo acerca daqueles que um dia hão de ouvir e escutar esta pregação, que a tua unção que aqui comigo está, também esteja com aqueles que hão de ouvir de bom grado a ministração da palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pois teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder e o domínio para sempre e sempre e sempre. Amém. Louvado seja o bendito nome de Jesus nosso Senhor. Amém? Bom, aqueles que um dia hão de me ouvir, passar por aqui, por este vídeo, por esta gravação, por esta live, eu saúdo a todos vocês com a bendita paz e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem Jesus, o Deus que se fez carne, habitou no nosso meio, veio por um propósito singular e único, morrer numa cruz pelos pecados do mundo inteiro, ser sepultado, mas ao terceiro dia também pelo Espírito do Pai Celestial, ser ressuscitado dentre os mortos. Ficou alguns dias aqui na terra com seus discípulos, dando e repassando as últimas orientações para a grande incumbência e missão que eles teriam ao redor do mundo, não apenas os primeiros, mas a todos nós que vieram depois deles, até a volta e o regresso do mesmo Senhor. Estamos nessa mesma incumbência. Depois de ele ter dado então a orientação, as últimas orientações aos seus discípulos, ele foi ascendido ao céu. Foi recebido com honra e glória por todos os seus milhares de anjos, e à destra do Pai se assentou. Mas de lá ele não está de braços cruzados. O Senhor nos assiste. Os seus olhos passeiam por toda a terra e todo o universo. Acredite, não tem 1 milímetro quadrado nesse universo que Deus, os olhos de Jesus, o Criador, não está vendo. De lá também ele está a interceder por nós. E com a esperança de muito em breve, num futuro muito próximo, que acreditamos já está muito próximo, quando assim o Pai der a ordem, ele há de regressar por essas nuvens, onde eu acredito que nesse advento, nesse evento, nesse acontecimento, o mundo há de presenciar um estremecer de ponta a ponta dessa terra, simplesmente com a aproximação de Jesus por essas nuvens, a vir a recolher a sua igreja, a sua noiva um dia dessa terra. Se no dia de sua morte houve tremor em toda a terra, acredito que também para a terra testemunhar do retorno glorioso, do cumprimento da sua promessa, nesse dia eu também acredito que o mundo inteiro há de se abalar, testemunhando de que Jesus viera buscar os seus, aqueles que nessa vida creram na sua missão, na sua morte, na sua ressurreição. Então que a paz deste Senhor, que breve virá, seja sobre todos vós, que um dia há de passar por aqui e ouvir este humilde pequenino servo de Deus a ministrar dos oráculos divinos que ele me confiou. Amém?
eu também gosto de deixar registrado todas as vezes, e gosto de noticiar isso, a forma, o jeito, a maneira como Deus, o Senhor, assim me confere as mensagens, os sermões. Como que Deus, Ele confere a mim os sermões, as ministrações. Como que o Senhor, como que nasce esses sermões? Como que vem? Vem de inspiração divina, acredite. Tanta que tem algumas que eu gostaria de não ministrar, devido ao grande teor de confrontabilidade a todos nós pecadores, errantes e falhos, que necessita de sempre estar ouvindo a verdade do Senhor para nos corrigir, nos exortar e nos realinhar para um bom caminho, caminho segundo os princípios santos e eternos de Deus. Mas o Senhor, Ele me confere mensagem, todas elas eu tenho tido a coragem pelo seu Espírito de pregar, de deixar isso aqui registrado, tendo a ciência de que pode se tornar em grande proporção ou não, mas sempre com o mesmo temor, de que como se fosse de grande proporção, mesmo que aparentemente, humanamente falando, pareça ser algo muito significante, fazer um simples vídeo aqui, usando as minhas humildes redes, com todas as limitações e dificuldades que mesmo assim nós temos vindo aqui debaixo de muita consagração e unção do Senhor, para anunciar a verdade dele. Então o Senhor, Ele me confere temas, assuntos no meu coração, na minha mente, no meu espírito. E quando o Senhor, Ele repete no meu espírito, na minha alma, na minha mente, no meu coração, tal assunto, eu logo entendo que é Ele, o Senhor, querendo me conferir mais um sermão, mais uma mensagem, ou mais um ensinamento a ser repassado conforme assim as verdades dos seus oráculos. E aí eu vou para as Sagradas Escrituras, óbvio, porque é daqui que eu extraio, que é extraído todo sermão, toda mensagem, toda revelação, toda sabedoria, todo conhecimento, todo ensinamento vem daqui. É o Espírito de Deus que me ajuda a montar o sermão, e é o mesmo Espírito que me dá coragem e ousadia para poder fazer uso publicamente das minhas redes sociais, abertamente. Aqueles que quiserem ouvir e assistir estão abertos para todos a mensagem do Senhor. É o Senhor que me enche dessa coragem. E é assim que tem o Senhor me dado mensagens, e por essa mesma unção eu tenho tido a coragem, a ousadia e o empenho de quase há 4 anos já está fazendo isso com muita fidedignidade ao Senhor. E para esta oportunidade, para esse tempo presente que se chama hoje, agora, o Senhor me conferiu o seguinte tema: os perigos da parcialidade. Esse é o tema da nossa pregação. Os perigos da parcialidade. Esse é o tema do nosso sermão de hoje, em nome de Jesus Cristo. E eu já gostaria de iniciar lendo juntamente com vocês, que um dia há de me ouvir, há de passar por esse vídeo, por essa gravação, e assistir esta mensagem do Senhor. Abra as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 4, porque para mim começar a falar sobre a parcialidade, eu preciso trazer um nível de entendimento do que Deus é. E eu vou falar não na perspectiva do Pai Celestial, a quem ninguém nunca viu, mas o seu Filho Jesus Cristo. Estes muitos ouviram na terra e testemunharam da sua pessoa. Como que Jesus lhe deu, ou como que Jesus lidou, melhor dizendo, com este tema parcialidade. Isso nós vamos começar então a entender a partir do Evangelho de João, no capítulo de número 4, em no nome de Jesus Cristo de Nazaré.
Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Nós vamos ler exatamente do versículo de número 4 até o versículo de número 9. A partir do versículo de número 4, assim está escrito na palavra de Deus: E era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chegou a uma cidade de Samaria que é chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, Jesus disse-lhes: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: Como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher de Samaria? Pois, ela completa, porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Amém? Antes de nós abordarmos alguns entendimentos sobre os perigos da parcialidade, eu preciso, antes disso tudo, dizer que Deus, Ele por si só, Deus em sua personalidade, em seus atributos, em suas ações demonstradas para com a sua criação, o ser humano, Ele não age em hipótese alguma com parcialidade. Isso nós podemos ver na pessoa de Jesus Cristo, que é a expressão exata, vista a olho nu pelos discípulos que andou com ele. Os atributos de Deus o Pai no céu, e também a cultura de Deus do céu, do reino de Deus no céu, na terra, na pessoa, vista e notoriamente vista na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Neste capítulo de número 4, nós vamos ver Jesus quebrando a parcialidade. Havia um impasse entre os judeus com os samaritanos. Mas Jesus propositalmente, ele assim, na sua agenda, digamos assim, marcou esse encontro na sua agenda espiritual, sabendo ele que ali viria uma mulher que, diga-se de passagem, revolucionaria a sua nação, a sua cidade de origem, porque ela levaria a notícia sobre Jesus até a sua região, e aquela graça e unção de Jesus iria acompanhando ela. E que isso aconteça nos nossos dias, sobre a vida de pessoas, tanto de homens quanto de mulheres, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Jesus propositalmente assentou-se próximo ao poço, chamado Poço de Jacó, sabendo ele que na ausência dos seus discípulos haveria de acontecer um dos encontros mais extraordinários que a Bíblia relata. Jesus, o santo e justo Deus, se encontrando com uma mulher para ensinar e se revelar a ela como o Deus misericordioso que Ele é. Ela que era vista pela sociedade, porque é assim que diz os textos sagrados, como uma pessoa mal falada, porque até mesmo Jesus a confrontou quando falou e tocou no assunto de casamento, falando para aquela mulher: vá e traga o seu marido. E ela foi e revelou para Jesus que não tinha marido. E aí Jesus, profeticamente, sendo entendedor e conhecedor
dos pecados ocultos daquela mulher. Em hipótese alguma, ele a condenou. É claro que Jesus fez um convite para ela, através deste encontro, se revelando o Deus que Ele é, de que Ele queria transformar a sua vida e o seu coração por completo, mudar a sua história, transformar o seu caráter. E talvez ela, sem saber, transformar a vida dela a ponto de ela ser uma agente de transformação evangelística por onde passasse. Não bastasse isso, além da fama da mulher, que ela é tida aqui como uma amante de homens casados, como hoje nos dias presentes chama-se de uma prostituta. Pessoas que faz uso do seu corpo, do ato sexual para sobreviver. Pessoas tais que a sociedade discrimina, reprime. Mas Jesus, ele demonstra nesse capítulo de número 4, que não importa o quão sujo o pecador seja, Jesus, ele veio para todos. Ele mesmo declarou em suas palavras que ele não veio para o justo, que na verdade não existe justo nenhum na terra, mas alguns que se julgam serem tão justos que não precisa de Jesus, não precisa de se arrepender. Quando Jesus fala sobre eu não vim para os justos, Jesus está se referindo a estes que se julgam justos, acham que não são dignos de arrependimentos e nem precisam de Jesus. E Jesus completa em sua frase: eu não vim para os justos, mas chamar os pecadores ao arrependimento. Pessoas como eu, como todos nós que pecamos, que viemos já que já herdamos essa natureza desde Adão, o primeiro homem que pecou no jardim do Éden. Se viemos da descendência dele, já viemos debaixo dessa maldição do pecado. Mas Jesus Cristo veio para mudar este quadro. Jesus veio para mudar essa sentença. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Então, nesse episódio, no capítulo número 4, não bastasse essa fama da mulher, esta má fama dela, na sociedade de sua época, que já lhe reprimia, já lhe olhava como com rejeição, com discriminação, e talvez lhe tecesse nomes pejorativos. Não bastasse isso, ela era samaritana. E ela própria, nas suas palavras, vai reconhecer que havia uma imparcialidade, havia uma parcialidade dos judeus para com as nações gentílicas daquele tempo, com os estrangeiros daquela época. Mas Jesus, estando no poço, vendo ela se aproximar, pede a ela, se dirige a ela e pede um pouco de água. Ele poderia retirar. Jesus tinha 2 mãos, 2 pés. Jesus tinha força até mais do que a própria mulher. Poderia ele próprio tirar a água dali, mas ele propositalmente provocou um momento para puxar assunto, para entrar na vida daquela mulher, mudar o seu coração e transformar ela de tamanha forma que ela sairia daquele encontro impactada, desejosa de que o mundo inteiro de sua época conhecesse a pessoa magnífica de Jesus, a quem ela conhecera neste encontro.
à beira do poço de Jacó. Então Jesus se vira para ela e pede água, propositalmente para puxar assunto, para se revelar a ela como o Deus que Ele é, misericordioso, que não age com parcialidade, e não veio para uns, mas viera para todos os povos existentes na face da terra. Aleluia, as glórias a Deus. E quando ela vê Jesus se dirigindo a ela, ela percebe pelas vestimentas que Jesus usava, que era a mesma de um judeu, porque Jesus também é judeu. Então ela, percebendo os trajes de um judeu na pessoa de Jesus, ela se dirige para ele, abismada, admirada, surpresa, e pergunta: como tu, sendo judeu, pede-me a minha água, sendo que os judeus nem se relacionam e mal dirige a palavra para nós. Ou seja, havia uma parcialidade. Mas Jesus é o Deus que veio quebrar a parcialidade. Ele não faz acepção de pessoas para distribuir a sua bondade, misericórdia, compaixão, milagres, bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a partir daquele momento, Jesus ele vai se revelar para ela como o Deus que sacia a sede, que tem a água espiritual que sacia a nossa sede, a sede da nossa alma, para além dessa vida, para a vida eterna. Então, nesse encontro nós vemos que personificada na pessoa de Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não age com parcialidade, ou seja, não faz acepção de pessoas, não tem favoritismo para distribuir e oferecer a sua bondade, misericórdia, os seus milagres, o seu poder, a sua unção, a sua glória, a sua revelação, os seus entendimentos. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Porém, todavia, nós sabemos que nem todos são como Jesus. Felizmente, ainda vemos no mundo parcialidades acontecendo, de onde nós vamos aqui aprender nesse sermão que, por causa dessa atitude de parcialidade, muitas coisas acontecem, não boas, diga-se de passagem, como por exemplo, injustiça, deslealdade e etc. Balanças injustas e etc. Amém? As Sagradas Escrituras advertem sobre a parcialidade e seus perigos subjacentes à sua praticidade. O próprio Deus das Sagradas Escrituras não comete parcialidade, embora as Santas Escrituras falem do julgamento de Deus que ocorrerá um dia, onde uns serão absorvidos e outros condenados. Todavia, para todas as pessoas, enquanto nessa vida terrena, Deus tem oferecido de igual modo para todas as pessoas a sua bondade, misericórdia, compaixão, perdão, salvação, sem fazer acepção de pessoas. Além de o Deus das Sagradas Escrituras ser imparcial, Ele também é justo, ou seja, retribuirá a cada um conforme o que elas fizeram com o que Deus lhes ofereceu nessa vida. Pois Ele teria sido injusto se todos não tivessem recebido a mesma oportunidade de bondade, misericórdia e salvação pelo seu Filho Jesus Cristo.
Amém? O que seria parcialidade da parte de Deus se Ele não oferecesse a mesma misericórdia, bondade, justiça, perdão e salvação para todos os povos. Quando a Bíblia fala que haverá um juízo, alguns podem entender, então Deus é parcial. Não, Deus não é parcial. Por quê? Eu explico. Porque enquanto nessa vida terrena, queridos, todos os povos de igual modo Deus está oferecendo a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade, a sua justiça, a sua salvação, o perdão pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Deus está oferecendo para o mundo inteiro toda a sua bondade e misericórdia. Então Deus não está agindo não está fazendo acepção de pessoas para oferecer de toda a sua bondade e misericórdia. Mas quando falamos do juízo, lá onde Deus vai absolver uns e condenar outros, ali não quer dizer que Deus está sendo parcial. Ali Ele estará sendo justo. Porque em vida Ele ofereceu para todos a mesma oportunidade de receber da sua graça, misericórdia e compaixão, salvação e perdão de pecados pelo seu Filho Jesus Cristo. No entanto, nem todos quiseram nessa vida aceitar o seu Filho Jesus Cristo, se arrepender dos seus maus caminhos e crer na pessoa de Jesus para receber a remissão de pecados e o nome escrito no livro da vida, para que naquele dia não fosse condenado, mas absolvido e ouvisse de Jesus: vinde bendito de meu Pai, porque enquanto estiveste na terra, ao ouvir a minha pregação, crestes em mim, recebestes o meu perdão. Mas para aqueles que que ouviram, mas não creram, não receberam, não aceitaram da mesma oportunidade que tantos outros milhares receberam, para estes Deus será justo também, ao dizer para eles: apartai-vos de mim para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus demônios, porque é isso que vai acontecer. Então Deus lá vai estar sendo justo. Ele vai julgar baseado no que aconteceu aqui na terra, o que cada um de nós fez com aquilo que Deus nos ofereceu. Uns aceitarão, outros recusarão. Então Deus lá no juízo vai estar sendo justo. Só para mim poder explicar. Em Atos, capítulo de número 10, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, Jesus primeiramente ordenou que a mensagem do Evangelho, ou seja, toda a bondade, misericórdia, salvação e perdão que Deus estava oferecendo para o mundo, por meio da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, Jesus ordenou que primeiro começasse lá em Jerusalém, em Israel, Samaria, Judeia, mas que depois se estendesse aos limites de Jerusalém para fora, ao que a Bíblia chama de nações gentílicas, ou seja, todas as demais nações do mundo. E foi aqui no capítulo de número 10 que Deus começou a abrir a chance, a mesma oportunidade, aleluias, o mesmo privilégio que outros estavam tendo ao ouvir o Evangelho, ao ouvir o que Deus estava lhes oferecendo: bondade, misericórdia, perdão, bênçãos ainda nessa terra, misericórdia, compaixão pelo seu Filho Jesus Cristo. Então no capítulo de número 10, Deus tem que insistir muito, até mesmo com os líderes da igreja, com Pedro, por exemplo, que também estava querendo agir com parcialidade como todos os demais judeus.
Talvez ele tivesse se esquecido que nos ensinos de Jesus, ele havia deixado bem claro que ele veio para todos. Mas o Senhor precisou visitar Pedro no capítulo de número 10, dar a ele visões poderosas e mostrando para ele de que o evangelho, a graça, a salvação deveria se ecoar para além dos limites de Israel, a todas as nações da terra. Por 3 vezes precisou o Senhor dar visões a Pedro para convencer o homem que ele era bem firme nas suas convicções. Mas quando é uma convicção própria, nossa, e não de Deus, aí Deus precisa vir 1, 2, 3, 4, 5. Ele vem quantas vezes for preciso, até que os seus líderes entendam o que era a vontade de Deus que ele está falando. Então Pedro, depois de 3 vezes, foi convencido pelo Espírito de Deus. E ele vai à casa de Cornélio, lá em Cesareia. Ou seja, já eram limites chamados gentílicos. Cornélio era um gentil, era de uma outra nação. Então Pedro vai até lá. E lá ele vai orientado pelo Senhor e começa a pregar o evangelho. E ali começa a grande verdade de que Deus estava, a partir do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, oferecendo a mesma bondade, misericórdia, compaixão, salvação, milagres, provisão, todas as boas obras de Jesus para também outros povos. E no capítulo de número 34, depois que Pedro está pregando, ministrando a palavra do evangelho para aquelas pessoas que eram de outra nacionalidade, que não era judia, que não era de Israel, e vendo o quanto eles ouviam de bom grado, quebrantando os vossos corações e crendo na pregação da palavra de Deus por meio do seu servo Pedro, vendo que Deus também estava abrindo o céu, a sua presença já estava chegando bem perto daqueles que Jesus mais tarde, um pouquinho, alguns minutos depois da pregação, estaria batizando aquelas pessoas com o mesmo Espírito que havia descido sobre os primeiros discípulos de Jesus lá em Jerusalém. Então Pedro vendo aquilo, aquela graça, Deus aprovando, ele chega a dizer com suas palavras as seguintes palavras, que está aqui registrado em Atos capítulo 10, versículo 34 e versículo 35. Você pode ler juntamente comigo, para que não fique apenas nas minhas palavras. No versículo 34, Pedro afirma: então Pedro, abrindo a sua boca, disse: na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que em qualquer nação o teme e faz justiça é aceitável a ele. É óbvio que Pedro estava sentindo que os céus estavam se abrindo. E um pouquinho mais adiante, alguns minutos depois, no versículo de número 44, aconteceu o que Pedro já estava prevendo no versículo 34 e 35. Deus terminou de abrir os céus e enviou sobre aqueles que eram considerados gentios o mesmo Espírito que desceu sobre Pedro e sobre os 120 que estavam no cenáculo, no primeiro avivamento, no primeiro derramado Espírito de Deus. No versículo 44 você vê isso. Então Pedro falava ainda estas palavras: o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Era Deus oferecendo a mesma unção, o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma salvação, a mesma chance de perdão, de livramento, também aos gentios.
Porém, nem todos que escutarem o evangelho crerão. Porém, todos ficarão cientes pelo Espírito de Deus, porque é isso que Jesus diz em João capítulo de número 16, versículo de número 8. Que Ele, o Espírito de Deus que está na terra, em todas as partes do mundo, está conscientizando a todos que um dia haverá sim juízo. Porque Jesus disse sobre Ele: Ele, quando vier, Ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Nem todos crerão no Evangelho. E os que não crerem, estes serão condenados. Mas como eu expliquei, naquele evento, naquele acontecimento, Deus não estará sendo parcial ou estará fazendo acepção de pessoas, visto que Ele foi justo ao oferecer na terra para todos de igual modo. Por isso que a ordenança de Jesus é que este evangelho fosse pregado a todos os povos, para que todos tenham a mesma oportunidade. Eu também já questionei sobre uma pergunta que eu mesmo vou fazer aqui. Mas e para aqueles que porventura morreram sem ouvir a pregação do evangelho? A Bíblia diz que Jesus, depois de ressuscitado, Ele visitou os que estavam em cativeiros, ou seja, aqueles que haviam morrido antes, no Velho Testamento. Eu acredito que Deus será justo. De alguma forma alguém vai pregar o evangelho para estes. Deve ser o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que Deus será justo. No entanto, nas palavras de Jesus, Ele diz: eu quero que esse evangelho seja anunciado em todo o mundo, em todos os povos. Todos tomem conhecimento das verdades que um dia há de vir, para que fique como testemunha a todos os povos e a todas as nações. E naquele dia Deus retribuirá a cada um conforme as suas escolhas, conforme as suas decisões, conforme as suas ou as suas boas obras, convertidos ao evangelho, ou segundo as suas malignidades, permanecendo numa vida de pecado. Abra comigo sua Bíblia em Romanos capítulo de número 2, e você vai ver isso escrito lá. Romanos capítulo de número 2, versículos 5 e 6. Paulo disse a respeito de Deus e do dia do seu julgamento: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, está falando as pessoas que não se arrependeram, entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo julgamento de Deus. Versículo 6: o qual retribuirá a cada homem segundo os seus atos. Então Deus ali vai estar sendo justo, porque na terra Ele ofereceu de igual modo para todos a sua justiça, a sua graça, a sua bondade, o seu socorro, os seus livramentos, o seu perdão pelo sangue de Jesus Cristo, a sua salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, na sua obra, na sua morte e ressurreição. Então naquele dia Ele vai ser justo. Ele só vai julgar baseado nas decisões que todos aqui nessa vida tomaram a respeito de ouvir o evangelho. Porque após ouvir o evangelho, uma decisão precisa ser tomada. Antes do último suspiro, porque depois da morte não tem como mudar o destino que já está selado, devido à sua decisão aqui nessa terra, ao ouvir a pregação do verdadeiro e genuíno evangelho de nosso Senhor. Então Deus não faz acepção de pessoas, nem mesmo nesses casos que a Bíblia conta que um dia acontecerá. O justo julgamento do Senhor, aonde uns irão para um lado, para a vida eterna, e outros serão condenados. Mas afinal de contas, qual é o conceito de parcialidade? Para a gente começar a entender sobre este assunto. Segundo aquilo que Deus me dá de entendimento e revelação, biblicamente falando, parcialidade é a qualidade de quem toma partido no julgar.
quem toma partido ao julgar ou se posicionar a favor ou contra, tendo em conta sua preferência. Presta atenção, quem assim age com parcialidade está suscetível a aceitar suborno, sem se importar com a justiça ou com a verdade, pervertendo o juízo e o direito de Deus, do justo, cega ou cegando os sábios e instruídos, de quem tais práticas cometem. Tudo isso provoca quem assim se deixa ser persuadido ou inflamado pela parcialidade. Abra comigo sua Bíblia em Êxodo capítulo de número 23. Em Êxodo capítulo de número 3 nós temos uma revelação sobre essa grande verdade. Êxodo capítulo de número 23, versículo de número 8. Quando Deus está dando ali algumas diretrizes para Moisés, dentre milhares, dentre muitas, o Senhor disse a seguinte: e tu não aceitarás presente ou suborno, porque o presente ou o suborno cega o sábio e perverte as palavras dos justos. Ou seja, aquele que recebe suborno para julgar, obviamente vai favorecer aquele que lhe deu presente, mesmo que este esteja errado, mesmo que este seja o culpado e o outro seja justo. E olha só nas palavras que Moisés escreveu: o suborno cega o sábio, cega o entendimento, cega as pessoas e perverte o juízo, o justo, o direito do justo, julgando causas erroneamente, totalmente equivocadas e injustas. Abra também sua Bíblia em 1 Samuel capítulo de número 8. Bendito seja o nome do Senhor, que está comigo para toda a eternidade. 1 Samuel capítulo de número 8. E vejamos o que encontramos de revelação da parte do Senhor aqui. 1 Samuel capítulo de número 8, do 1 ao 3. Samuel foi um dos profetas do Senhor que exerceu um tríplice ministério. Ele não era apenas profeta, ele era profeta, ele também era sacerdote e também ele era juiz. Ele julgava a causa das pessoas daquela época em Israel. Mas ele já estava ficando velho, sem muito vigor para julgar, para exercer os três respectivos ministérios que ele assim exercia em sua vida. O que, diga-se de passagem, cada um deles já tinha uma gama de peso, de responsabilidade. Ser profeta de verdade de Deus não era nada fácil. Ser sacerdote, então, que é cuidar das coisas especiais e sagradas de Deus, era uma responsabilidade ainda mais. E ser juiz, julgar honestamente, justamente, também era um outro exercício que lhe custava, com certeza, uma grande reflexão de entendimento em sua mente, para julgar com muita sabedoria e com equidade e justiça. Mas porém ele estava velho, e ele vai então nomear os seus dois filhos, um chamado Joel, o outro Abias ou Abiás, para serem juízes no seu lugar. No entanto, estes, por causa de subornos, vão perverter o juízo e vão ser reprovados por Deus.
Vamos ler os versículos. Abra comigo sua Bíblia, vai me acompanhando. É revelação e entendimento que eu estou repassando da verdade e da vontade do Senhor, que me ungiu e me consagrou, e me separou e me santificou para tal ofício, assim eu fazer, independente de qualquer circunstância e em qualquer lugar, onde assim o Senhor me inspirar a pregar. E sucedeu que quando Samuel ficou velho, ele fez dos seus filhos juízes sobre Israel. Ora, o nome do seu primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abiás. Eles eram juízes em Berseba. Versículo 2, versículo 3. E os seus filhos não andaram nos seus caminhos, nos mesmos caminhos de Samuel, que foi um homem íntegro, não se corrompeu. E os seus filhos não andaram nos seus caminhos, mas se desviaram atrás de ganância, e receberam subornos, e perverteram o juízo. Ou seja, a aceitação de suborno é um grande indício que a pessoa não vai julgar corretamente, ou não vai ficar a favor de quem de fato está certo, e contra de fato quem está errado. Antes vai ficar com aquele que lhe ofereceu suborno, ou lhe deu um presente, ou lhe deu um privilégio, e etc. E é o que nós mais vemos acontecendo no mundo. Mas eu estou ministrando a verdade do Senhor. E não apenas isso, destrói o coração das pessoas. Abra comigo sua Bíblia e nós vamos ver o que a sabedoria de Deus ministrou para o sábio Salomão. Caravassou de que me daraço, de que vais te caravasso terminavias. Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo também de número 7, nós vamos ver essa verdade. Oh glórias! É debaixo da unção, da revelação, do poder e da unção do Senhor. Eu sei que há um mundo espiritual tentando se opor às verdades que não querem ouvir, mas assim diz o Senhor: a minha palavra será ouvida, quer queiram, quer não queiram escutar, e saberás que eu falo na boca de meu servo, com sinais, com visitações, que baste camanagaçubi derevias. E bendito seja Deus para toda a eternidade, que comprovará a veracidade e a legitimidade deste humilde servo que ministra diante da sua face a verdade que ele me outorgou e me autorizou a anunciar. Leia comigo então o que diz a sabedoria de Deus para Salomão, que escreveu também o livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 7. Verdadeiramente a opressão torna um homem sábio louco, e um presente ou um suborno destrói o coração. Aqui a Bíblia, na minha tradução, algumas vezes fala suborno e outras fala presente, mas é a mesma coisa. Ou seja, aqueles que aceitam presentes para perverter o juízo. Geralmente quem oferece um presente ou um suborno quer comprar um voto, quer comprar um privilégio, quer comprar um cargo, quer comprar uma absolvição de uma sentença, de um juízo e etc. E o sábio Salomão está dizendo que tais práticas destroem o coração daqueles que tais práticas assim faz, tanto de quem oferece quanto de quem recebe. E quem recebe está nitidamente enquadrado na parcialidade, está dizendo no seu mau caráter de que é parcial, no seu julgar, no seu posicionar. Só estou ministrando a verdade que Deus me ungiu e me autorizou a pregar, no poder do seu Espírito que sobre mim paira, para anunciar das verdades que o Senhor assim mandou entregar e revelar para este mundo presente. No capítulo de número 2,
No segundo tópico, melhor dizendo, veremos então quais os perigos da parcialidade na praticidade do agir com parcialidade. Nós vamos ver quais são os suscetíveis perigos para quem tais atitudes ou posicionamentos assim decide se postar, se posicionar. Baseado nas Sagradas Escrituras, citaremos os principais perigos da parcialidade com comprovação da própria Sagrada Escritura, que já nos dá o parecer em cada texto que nós vamos ler. No mínimo 4 grandes perigos é suscetível acontecer para com aqueles que agem com parcialidade de forma corrompível. Primeira, suscetível a suborno. Segundo, cometer injustiça. Terceiro, promover contendas. E quarto, favorecimento desproporcional. Poderia citar outros, mas vou citar 4, que eu acredito que já é o bastante para nós alinharmos o nosso coração, aqueles que me ouvem, e decidirão, se quiserem, é óbvio, serem lapidados, moldados e trabalhados pelos ensinamentos das palavras que não são minhas, elas são do céu, e elas não são qualquer palavras, ela é espírito e vida para transformar o coração de qualquer homem, de qualquer pessoa. Sou apenas um ministro que foi escolhido por Deus, um dos ministros de Deus que foi escolhido pelo Senhor para anunciar com os meus lábios as suas verdades nesse tempo presente. As palavras não são minhas, sou um homem comum e limitado, porém que foi escolhido, ungido e separado por Deus para nesse tempo anunciar as palavras que não são daqui da terra, mas são do céu, e o mundo de minha época há de saber que o que eu digo nos meus lábios é a verdade que o Senhor Jesus Cristo ordenou a pregar nesse mundo de minha época. Então vamos ao primeiro grande perigo que aqui citamos: suscetível a subornos. Um dos perigos da parcialidade está na possível aceitação de subornos. No próprio texto que faz referência à imparcialidade do próprio Deus, que nós leremos, diz que o mesmo, por não ser parcial, não aceita suborno, dando-nos a entender que quem age por parcialidade está suscetível a aceitar tais subornos, dos quais Deus não aceita, sem se importar com a injustiça e a verdade. Abra comigo sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 10. Bendito seja Deus para toda a eternidade. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 10. Quer queiram ouvir, quer não queira escutar, assim diz o Senhor nos meus lábios, esta é a minha palavra. Kiravia sou de kivanansu, kivenera su inderevasti. Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de número 17. Moisés escreveu essa revelação que ele recebeu: porque o Senhor, vosso Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, um grande Deus, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, ou seja, não age com parcialidade, nem aceita recompensa ou suborno ou presente, como queiram chamar. Esta colocação de Moisés, ao descrever a imparcialidade de Deus, em não fazer acepção de pessoas,
nos diz que, nos deixa bem entendível que então quem age totalmente diferente da ação e da postura de Deus está suscetível a aceitar tais subornos e recompensas, dos quais o texto está dizendo de que Deus, por ser imparcial, não aceitará presente ou suborno para favorecer nem A, nem B, nem C, nem D. E de A a Z, Narábias, sou que mandarábias. E bendito seja o nome de Jesus para toda a eternidade. Então isso quer dizer que aqueles que não têm a mesma postura de Deus, de ser imparcial, não tem no seu coração o mesmo atributo de Deus, de ser imparcial e não fazer acepção de pessoas, está suscetível a aceitar tais subornos. E assim se corromper. Esse é o primeiro grande perigo. O segundo grande perigo, cometer injustiça, porque é óbvio, quem age com parcialidade vai escolher um lado que lhe é favorável, que lhe é favorito, sem se importar se o outro lado está certo e correto. Não importa, o importante é de que aquele a quem é favorito, ou aquele a quem ele escolheu para ser o seu favorito, se dê bem, e o outro que se lasque. Estou contextualizando as palavras bem entendíveis para a nossa época. O segundo grande perigo é cometer injustiças. Um outro perigo da parcialidade é o possível cometimento de injustiças, quando na praticidade de tal parcialidade, da parcialidade, os erros podem levar o justo a ser sentenciado e o culpado absolvido de suas faltas e culpas, ou também absolver o pobre das suas faltas e culpas por ser pobre. Não tem nada a ver, não é porque é pobre, fez coisa errada, é digno de sentença. Ser justo na causa. Da mesma forma, o rico não é porque é rico, falhou, mas está errado, está errado. Se está certo, está certo. Se está certo, seja absolvido. Se está errado, seja condenado. Ou seja, não tem essa parcialidade. Por causa também das questões sociais das pessoas. Abra comigo sua Bíblia em Levítico, capítulo de número 19. Levítico é o terceiro livro da Bíblia Sagrada. Capítulo de número 19, versículo de número 15. Moisés também vai escrever as seguintes palavras por inspiração divina: não fareis injustiça no juízo, não respeitarás a pessoa do pobre, nem honrará a pessoa de poder, mas com justiça julgará o teu próximo. Eu vou descrever e contextualizar aqui o que é que Moisés quis dizer. Não respeitará a pessoa do pobre, ou seja, não favoreça o pobre se caso ele estiver errado, só porque ele é pobre. Não tenha dó, nem se está errado, tem que julgar a causa do jeitinho que ela é. Da mesma forma ele vai dizer, nem honrará a pessoa de poder, ou seja, o rico, o poderoso, sem levar em conta a sua posição social, econômica, mas julgando a ambas conforme assim nos determina a justiça. E esse é um dos grandes perigos da parcialidade, é cometer tais injustiças. Terceiro, promover contendas, principalmente quando nos casos está envolvido questões de poder, de dinheiro e etc.
Outro perigo suscetível pós a parcialidade é promover contendas, brigas, guerras, devido a favorecimento e desfavorecimento desproporcional, numa parcialidade, pois o sábio Salomão afirmou, segundo a sabedoria de Deus, que numa parcialidade as pessoas seriam capazes até mesmo de fazer guerra por um pedaço de pão. Não é nem pelo um pão inteiro. Por um pequeno pedaço de pão, as pessoas seriam capazes de fazer guerra, de brigarem. E por conta de imparcialidade, abra comigo sua Bíblia, Provérbios capítulo de número 28. Provérbios capítulo de número 28. Versículo de número 21. Está escrito: fazer acepção de pessoas não é bom, porque é por um pedaço de pão que o homem fará guerra, ou transgredirá, ou causará briga, contenda, por um bocado de pão, por um pedaço de pão, ou seja, por uma pequena quantia, por um pequeno poder, as pessoas seriam capazes de fazer guerra. Quando numa parcialidade, favorecendo um lado sim e o outro não agindo corretamente, sem parcialidade. Ou seja, se aqui, por exemplo, se a sabedoria de Deus ministrou essa exemplificação usando a terminologia, usando o pão, o que é um justo? Se dividir um pão entre duas pessoas, o que é o mais correto? É dar um terço de um pão para um e o restante para o outro, ou dividir-se no meio e dar metade para lá e metade para cá? Porque se ele está usando nessa terminologia, nós podemos também aqui contextualizar nesse mesmo sentido. Isso é ser imparcial e não parcial. Porque o parcial tende a favorecer o lado que mais gosta. A pessoa que é mais apegado, tem um carinho maior, tem um respeito maior. Mas na verdade a Bíblia, as Sagradas Escrituras, as santas Sagradas Escrituras que não falham e não mentem, cujo passará os céus e a terra, mas estas palavras e estes princípios e esta sabedoria e este conhecimento hão de permanecer para sempre. E Salomão disse então que agir por parcialidade pode fazer a pessoa distribuir mal um pedaço de pão. Ele usou como exemplo, é claro, mas é poder, autoridade, dinheiro e etc. Benefícios, privilégios e etc. A gente podemos encaixar aqui dentro desse contexto. E quarto, para a gente finalizar essa ministração e deixar aqui gravado como testemunha aqueles que um dia há de passar por aqui e ouvir da mensagem, da verdade do Senhor nos meus lábios: favorecimento desproporcional. Esse é um dos perigos também da parcialidade, tecer favoritismo a uns e a outros não, ou seja, não oferecer e proporcionar a todos de igual modo o mesmo que se é oferecido àqueles a quem temos como favoritos. Se Deus não faz acepção de pessoas, ao oferecer o melhor que o céu poderia oferecer para todas as pessoas, nós também deveríamos agir de igual modo, procurar não fazer acepção de pessoas, não agindo com parcialidade. Favorecimento desproporcional.
é favorecer a um mais do que o outro. Deus, que é o melhor exemplo de todos, é o exemplo máximo da imparcialidade. Ele ofereceu o melhor que o céu poderia oferecer para as pessoas. Ele não ofereceu para um grupo de pessoas. Ele ofereceu para todas as pessoas que quisesse, que ouvisse, que cresce, que recebesse. Eu vou finalizar lendo 2 versículos. Em João, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia juntamente comigo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Talvez seja um dos versículos mais lidos e conhecidos no mundo inteiro da Bíblia Sagrada. Mas olha o que diz o texto. Aqui você vai ver expresso Deus oferecendo o melhor que Ele poderia oferecer. O maior socorro, a maior ajuda que a terra poderia receber, você vai encontrar aqui nesse versículo de número 3. Capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou tanto ao mundo, ou seja, as pessoas que estão no mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vou frisar, para que todo, sem exceção, todo, em qualquer nação do mundo, em qualquer lugar da terra, crê no seu Filho, receba a vida eterna, que é o presente mais poderoso, que é o prêmio mais magnânimo que alguém pode receber. Não é as riquezas dessa vida. Isso aqui é passageiro. A Bíblia diz que o ouro, a traça, tudo vai corroer debaixo da terra. A traça, a ferrugem corrói. Mas a eternidade, há tesouros, há ouros, há pratas, há bronze. A Bíblia descreve tudo isso. Que a rua é de ouro, não sei aonde é de bronze, não sei o que lá é de cristal. A Bíblia fala sobre isso. As riquezas que nós temos aqui, lá também terá, só que porém, muito mais elevadíssima, muito mais preciosa também. Mas o prêmio maior é a vida eterna, ou seja, é a morada eterna, que a vida não acaba aqui. Aqui uma breve passagem nós estamos. Vivemos em média 70, 80, 90 anos, se Deus tiver muita graça e conceder. Depois dessa vida haverá depois, no dia que Jesus vier, haverá várias ressurreições. Todos serão ressuscitados depois dessa morte, para receber para caminhar para uma vida eterna. Porém, na vida eterna tem dois destinos: um com Deus, outro sem Deus. E Deus ofereceu isso para todos de igual modo, essa oportunidade de um dia estar na eternidade. E eu quero finalizar essa ministração lendo com vocês, voltando a ler novamente o que disse Pedro em Atos, capítulo de número 10, versículo 34. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 34 e 35. Que foi onde Pedro caiu em si e percebeu que o que Deus ofereceu de melhor na terra para a humanidade, Ele estava oferecendo não apenas a um grupo de pessoas, ou a uma nação apenas, mas a todos os povos e todas as nações. Então Pedro, abrindo a sua boca, disse: na verdade eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que em qualquer lugar o teme e faz justiça é aceitável a Ele. Ou seja, Deus é imparcial. E nós vimos aqui que agir com imparcialidade
pode nos levar a estes erros, subornos, injustiças, contendas, desfavorecimento ou favorecimento desproporcional. Deus teria cometido favorecimento desproporcional se Ele tivesse oferecido a salvação, os milagres, as bênçãos, as maravilhas, a sua justiça, a sua verdade, o seu socorro para uns e para outros não. No entanto, não foi isso que Deus fez. O que Deus fez e continua a fazer, Ele está a fazer por todos. Todos aqueles que quiserem alcançarão perdão pelo sangue de Jesus. Todos aqueles que quiserem alcançarão vida eterna pelo nome de Jesus. Eu findo aqui esta pregação, tendo a certeza que eu estou cumprindo a missão que me foi confiada, a de anunciar a verdade de Deus para este tempo. Quer queiram me ouvir, quer não queiram me escutar, os meus lábios dizem a verdade do Senhor. Antes de eu fazer a oração final, como sempre eu deixo registrado nesse vídeo, nessa oportunidade novamente eu farei o mesmo. Antes da oração final, se porventura você que vai passar por essa pregação, por esse vídeo, até o dia de hoje, você não fez uso desse livre-arbítrio pelo qual Deus te deu, para que você pudesse hoje, um dia desses, da sua vida, ao ouvir a pregação do Evangelho e um convite de Deus, e o Espírito de Deus também te convidando o coração a crer em Jesus agora, a se arrepender dos seus pecados e a crer na morte e ressurreição de Jesus e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador, abrindo mão de uma vida daqui para frente de pecado e agora andando na lei do Senhor, dos princípios do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, dos mandamentos do Senhor. Eu te faço esse convite, se você quiser fazer essa confissão de fé hoje, agora, nesse vídeo, nessa gravação, coloque uma das suas mãos no seu coração, se você puder. Caso não possa, caso não seja possível, incline a sua cabeça e repita essa oração junto comigo, se você puder. Em nome de Jesus Cristo. E eu oro para que Deus um dia me dê a graça de ter todos os condicionamentos para pregar a todos os povos e falar em todas as línguas a mensagem do Senhor. Para você que está me entendendo nessa língua, para você que está me compreendendo, se você quiser fazer essa confissão de fé agora mesmo, incline a sua cabeça e repita essa oração assim junto comigo nesse vídeo. Não importa onde você esteja, não importa também como que você esteja. Eu um dia estive no lamaçal de pecados, mas este Jesus em cuja face eu estou a ministrar do seu Evangelho, que é o poder de Deus, do qual disse o apóstolo Paulo não se envergonhar dele, eu também digo mesmo. Um dia ele me socorreu, eu não estava nos meus melhores dias. Então não importa como você esteja hoje, se hoje você abrir a sua boca, hoje entra a salvação de Jesus na sua alma, na sua vida. E se você quiser fazer isso, repita essa oração junto comigo e diga: Jesus, chegou até mim o Evangelho que o Senhor ordenou a pregar em todo o mundo, visando e acreditando que este Evangelho chegaria em mim. Jesus, chegou em mim este Evangelho. Eu estou a escutar a tua palavra. Estou sentindo o toque do teu Espírito e eu quero me entregar para ti agora. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Jesus, eu creio na tua morte e ressurreição. Jesus, me perdoa dos meus pecados. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Porque hoje nesta pregação, porque hoje neste vídeo, eu estou abrindo o meu coração, estou me entregando para ti, estou confessando-te como meu único e suficiente Salvador da minha vida.
Em nome de Jesus. Amém. Se você fez uma oração simples como essa, mas com verdade e sinceridade, como disse Paulo, se com a boca tu confessares e no teu coração você crer, você será salvo. Feito isso, eu te oriento como um sábio ministro do Evangelho, procure uma igreja evangélica, bíblica, que pregue e ensina Jesus Cristo como o único meio de perdão, salvação e vida eterna. E fique firme nessa fé até a breve vinda deste Senhor, porque breve Ele virá. E ainda, enquanto Ele não vem, o mundo está a escutar a pregação do Evangelho. E que bom que você, ao ouvir, crestes no Senhor e entregastes tua vida para Jesus. Façamos a nossa oração final. Pai, graças eu te dou pela alegria que tu me destes ao coração de nessa vida, enquanto o Senhor me permitir estar anunciando da verdade, dos mistérios, dos ensinamentos da tua palavra e da tua verdade. Eu te peço, sob esta palavra que nós aqui ministramos, com a ajuda do teu Espírito, ajude-nos a ter um coração como o teu e agir como o Senhor age, sem parcialidade, sem fazer acepção de pessoas, e para que nós venhamos a ser mais justos, e no nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que nós não venhamos a cometer tais perigos provenientes da parcialidade que o Senhor aqui nos revelastes através da tua palavra, em no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor venha sobre os corações daqueles que estão a julgar a causa das pessoas nas cidades, nos municípios, ó Senhor, no STF, no Brasil, no Senado. Ó Senhor, eu oro por todos aqueles que estão em cadeiras para julgarem pessoas, a causa de pessoas, de pobres, de ricos. Que eles recebam, Senhor, equidade em vossos corações. Que eles sejam homens sábios, instruídos pela sua sabedoria e pelo temor do Senhor em vossos corações. Assim oro. Aqueles que quiserem, que eles recebam, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim oro, pois teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe sua vida e até uma próxima, se assim o nosso Deus permitir, em nome de Jesus. Graça e paz. Deus te abençoe. Que bom que você assistiu até o final. Espero que a mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Gostaríamos de saber de qual país e cidade você está nos assistindo. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Gostaríamos de orar e interceder por você. Siga o nosso canal caso não seja inscrito. Siga-nos em nossas redes sociais e nos ajude a levar essa mensagem ao maior número de pessoas possíveis. Nós da MESD agradecemos a sua atenção. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Até o próximo vídeo.